Pessoal, eu sou o professor Jorge Otávio Trierweiler, do Departamento de Engenharia Química da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui estou para falar com vocês um pouco sobre a minha trajetória como profissional e como ser humano. Serei entrevistado pela minha amiga Gabriela Passos. Então, Isso. Gabriela, o que tu queres saber sobre mim? Então, gente, quero que você conte, assim, como é que foi a trajetória, por que o senhor escolheu engenharia química, né? Como é que era a faculdade na tua época? Pode começar por isso. Certo. Eu entrei na engenharia química em 1984, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E por que eu escolhi engenharia química? Eu escolhi engenharia química porque, na realidade, eu queria fazer física. Mas eu gostava muito de química também, gostava de matemática e de física, naturalmente. Mas o que eu queria mesmo era fazer física. Mas daí eu pensei, se eu for fazer física, eu vou acabar sendo professor. Eu pensei, não vou ser professor, não quero ser professor. Eu quero pesquisar, mas não quero ser professor. E aí pensei, naquela época estava sendo instalado o polo petroquímico no Rio Grande do Sul. E o polo petroquímico no Rio Grande do Sul fez com que o vestibular para engenharia química fosse equivalente em termos de concorrência, de medicina. Pensei, vou fazer esse negócio de engenharia química. Vou fazer esse negócio de engenharia química porque, tem um polo petroquímico aqui do lado, está sendo criado, vai abrir uma penca de opções de trabalho e eu não vou ser professor. Aí eu pensei, tá aí, vou fazer vestibular para engenharia química. E qual não foi minha surpresa? Passei no vestibular, aquela coisa toda, e eu fui fazer a matrícula. E em minha primeira matrícula eu fui atrás do curso concorrido, que era a engenharia química. E fui atrás do meu envelope de matrícula. E naquela época, como hoje, o departamento de engenharia química ficava nesse prédio azul aqui, ó. Esse prédio azul aqui, ó. E quando eu fui buscar o meu envelope de matrícula, as pessoas me diziam, eu perguntava, onde é que era engenharia química? Poucos sabiam, e os que sabiam me diziam, é para lá. Aí eu ia para lá, passava por essa região aqui, ó, e tinha uma plaquinha minúscula, engenharia química. E eu ficava pensando, não pode ser aqui. Um curso que o vestibular é equivalente à de medicina, nesse galpão. Eu passava, perguntava de novo, aonde era a engenharia química? Eles me mandavam voltar. Eu passava, e no comportamento subamortecido fui convergindo, até que eu resolvi entrar nesse prédio azul aqui, ó. E não é que era ali o departamento de engenharia química? E o pior, eu entrei e de lá não saí mais. Não saí mais. Eu fiquei. E esse prédio azul, eu chamo ele de o buraco azul. Ele é um atrator. Ele pega, traz você para dentro e depois você não sai mais. No primeiro momento você tem um baque. Você não pode acreditar que aquele galpão que ali se encontra pode ser um centro de tecnologia. E eu estou, desde aquela época, em momentos diferentes, nesse prédio azul. Então, minha trajetória começou em 1984, quando eu ingressei no curso de Engenharia Química. O curso de Engenharia Química, eu diria que deixava muito a desejar. E tanto é verdade que eu usava o curso apenas para orientar meus estudos, sempre estudei por conta. Nunca me preocupei com as notas em si, sempre eu vivia na biblioteca, eu era um rato de biblioteca, vivia na biblioteca, e acabei quase no meio do curso
migrando para física, porque era o que eu queria ser. Mas não migrei para física porque eu não queria ser professor. Pensei, não, eu não vou ser professor. Não vou ser professor. Aí eu pensei, não, então vou continuar na engenharia química. Aí continuei na engenharia química, me formei, a minha turma é essa aqui. Então, nós nos formamos em 1988/2. Essa é a turma. O professor Krau e o professor Valls eram os professores homenageados e paraninfo. Essa aqui era a secretária da época. E a minha turma, então, é essa aqui, ó. Então, essa é a minha turma que se formou. Muitos hoje são professores, estão em diversas áreas. E eu era, nessa caricatura, esse cara aqui de baixo. Esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Esse aqui sou eu. Que eu vou ampliar aqui. Na caricatura eu apareço como sendo o professor Pardal da nossa turma, uma turma muito incrível. E me formei, então, em 88. Quando eu me formei em 88, eu tinha 3 opções de emprego. Tinha passado num concurso, a Copesul, eu fiz estágio na Copesul, que era estatal, e eu passei no concurso que era para trabalhar nas indústrias petroquímicas. As indústrias petroquímicas, na época, o polo petroquímico e as indústrias petroquímicas, na época, eram indústrias tripartite. Ou seja, tinha uma componente da Petroquisa, estatal, uma componente da empresa da tecnologia, que normalmente era estrangeira, era a Hearst, era várias empresas internacionais que detinham a tecnologia e um grupo nacional. Então, era um modelo tripartite. Todas as empresas eram tripartite, sendo que a Copesul, que era a central de matérias-primas, era estatal. Tinha uma componente maior da Petroquisa. Então, para entrar lá, só com concurso. Eu me formei, fiz o concurso tinha 840 e poucos candidatos, tinham 12 vagas para o Brasil inteiro, porque era todo o setor, era assim. Eu passei em primeiro lugar na época, para ficar na vaga da Copesul. Tinham 3 vagas no estado do Rio Grande do Sul, se não me engano, na época. E uma das vagas mais concorridas, digamos, era a da Copesul. E era para fazer um estudo no Rio de Janeiro, mas na época eu optei por não ingressar na Copesul. Eu optei por ficar livre. E aí eu fui fazer o mestrado no Rio de Janeiro, na COP. Fui fazer o mestrado no Rio de Janeiro, na COP, sem estar vinculado com a Copesul como funcionário, porque eu pensei, independente do que eu venha a fazer, eu vou, no futuro, se eu fizer bem feito, eu vou ter oportunidades. Além da oportunidade com a COP em si, com a COP não, com a Copesul, que era, em termos de concurso, era garantido, digamos, tinha a opção de trabalhar na Sanrig, na época, e tinha a possibilidade também com a Suspirus Piratini. Mas eu pensei, eu tinha 24 anos, e com 24 anos, não, 22 anos, tinha 22 anos, e com 22 anos pensei, quero conhecer o mundo. Nunca tinha saído de Porto Alegre, nunca tinha ido para lugar nenhum. Saí e fui fazer um mestrado no Rio de Janeiro. E na minha graduação, eu fiz vários cursos na física também, na química, cursos de física quântica, métodos matemáticos e tal. Na minha graduação, minha preocupação maior era resolver a equação de Schrödinger. E depois eu fui vendo que a coisa era muito mais do que isso, né? Daí eu me formei, com 22 anos, fui para o Rio de Janeiro, fui estudar na COP. Com 24 anos, isso foi em 90
Em 90, terminei o mestrado, 2 anos depois de ter começado. Inicialmente era para eu trabalhar no centro de pesquisa da Petroquisa. O centro de pesquisa da Petroquisa estava sendo construído nessa área onde é o CEMPS 2. O CEMPS 2 era a área que o CEMPS 2 era a área onde a Petroquisa ia fazer o seu grande centro de pesquisa. E a Petroquisa, então, ela ia dar essa base toda de pesquisa e desenvolvimento para o setor petroquímico. E agora nós temos o CEMPS 2 nessa área aí. E justamente nesse período houve a reengenharia e a Petroquisa acabou sendo eliminada ou privatizada ou simplesmente incorporada nas empresas, e deixou de existir a Petroquisa e deixou de existir o centro de pesquisa. Aí, com 24 anos, eu pensei, eu ficava olhando minha trajetória, com 30 anos, imagina, eu tenho que aproveitar e conhecer o mundo. O que me motivou a não ter nenhum compromisso com 22 foi o mesmo que me motivou a não ter nenhum compromisso com 24. Com 24 anos, eu pensei, já que eu estou aqui no Rio de Janeiro, passei a ver o Brasil como um todo. Antes eu tinha um conhecimento pequeno do Brasil, que era o conhecimento que eu tinha aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Passei a ver o Brasil como um todo, uma vez que lá na COP você tinha colegas do Brasil inteiro, né? Então eu passei a ver o Brasil como um todo. Vários dos preconceitos que eu tinha, eu acabei vendo as coisas de uma forma diferente. Logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tive um baque, eu fui de ônibus, porque viajar de avião era caríssimo. E eu fui de ônibus e chegando ali na Avenida Brasil, assim, aquela pobreza, aquela coisa toda, aquilo ali, me deu um negócio, nunca tinha saído de casa, saí e fui lá, passei por aquele negócio todo, e fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Aí terminei o mestrado, e aí pensei, bom, eu não vou voltar a trabalhar, a gente está falando aí de 90, 91. Me candidatei à bolsa de doutorado. E justamente naquela época, o muro de Berlim estava caindo. Tinha recém caído. Tinha recém iniciado a reunificação da Alemanha. E eu fui justamente para a Alemanha fazer meu doutorado, fiz o doutorado completo na Alemanha. E esse doutorado, quando eu fiz, eu peguei justamente na grande transição alemã, da reunificação. A reunificação alemã estava ocorrendo justamente na época que eu fui para lá. Tinha ocorrido em outubro e eu fui para lá em março, finalzinho de março. Fui para Göttingen, onde eu fui aprender alemão. Fiquei 6 meses fazendo curso de alemão. Na ocasião, eu não tinha orientador. Quem conseguiu orientador para mim foi o DAD. E eu fui trabalhar com o professor Engel. Fui o primeiro estrangeiro do grupo do professor Engel, na Universidade de Dortmund. Então, naquela época, na universidade, só se falava alemão. E aí eu comecei a trabalhar lá, fazendo meu doutorado. No início do doutorado, o meu mestrado não tinha sido reconhecido. Eu tinha sido o primeiro colocado em termos de notas e tudo mais no meu mestrado, na COP, e fui para lá e o pessoal não reconheceu meu mestrado. Aquilo me marcou muito. Por que me marcou muito? Porque eu achava que eu era grande coisa. Aí fui para lá e eles acharam que eu não era nada. Isso, de certo modo, me impactou, mas muito mais psiquicamente, né? E esse impacto contribuiu muito para que eu viesse a evoluir
em termos de ser humano, porque eu passei a encarar as coisas de uma outra forma, né? E isso foi importante. Claro que eu tive que refazer o meu mestrado na Alemanha, isso me custou um tempo adicional, isso me custou uma bolsa menor, mas hoje eu diria que essa experiência decorrente desse fato de ter, digamos, não sido valorizado no primeiro momento como eu achava que era merecedor, isso fez com que eu crescesse. Isso me abriu a cabeça enormemente. Passei a questionar uma série de coisas, passei a ler sobre diversas coisas diferentes, e isso para mim foi fundamental. Hoje, com distanciamento, enxergo isso claramente. Mas na época, quando você vive aquele problema, digamos, que ele é oriundo essencialmente da tua cabeça, da nossa cabeça, porque é como nós encaramos a situação, que é o que gera o sentimento em si. Se você passa a encarar de forma diferente, e quando você percebe isso, você resolve esse problema. Então, isso foi importante para mim. Aí, eu fui o primeiro estrangeiro do grupo, terminei meu doutorado em 96, trabalhei com várias empresas durante o meu doutorado lá, essencialmente com a Bayer, e ao término do doutorado, eu fiz mais uns serviços na Alemanha, daí eu estava entre ficar na Alemanha ou voltar para o Brasil. Tinha a possibilidade de trabalhar no centro de pesquisa da Bayer, Leverkusen, onde a maior parte dos meus colegas de doutorado trabalham, ou estavam trabalhando, ou foram trabalhar. Mas daí eu resolvi, vou voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil, questão familiar e tudo mais. Aí eu voltei no finalzinho de 96 para o Brasil, e em 97 eu fiz um concurso como professor na URGS. Passei, e eu ainda estava naquela dúvida, volto para a Alemanha ou fico no Brasil. No último dia, eu assinei o contrato e fiquei no Brasil. O último dia. No dia seguinte, meu concurso já perdia, né? Então, no último dia, assinei. E aí eu acabei ficando. Isso tudo porque eu não queria ser professor. E aí que é uma coisa bacana, né? Porque você faz uma projeção profissional, você se imagina em coisas diferentes ou fazendo determinadas atividades. Isso faz com que você se movimente numa direção. O fato de você se movimentar, isso cria novas perspectivas, você enxerga coisas que você não enxergava antes. E você passa a encarar as coisas de forma diferente. Então, nunca diga que você não vai beber daquela água. E, para minha satisfação, a decisão que eu tomei foi totalmente certa. Com o passar do tempo, eu fui vendo que ser professor realmente era algo que me motivava muito. Hoje, eu diria, ser professor é fundamental, eu me sinto realizado como professor. Eu me sinto retroalimentado em termos de... a cada turma, a cada contato com novos alunos, isso me traz uma fonte de juventude. Quer dizer, eu bebo dessa fonte e ainda recebo para isso. E isso eu acho incrível. E isso era uma coisa que eu não imaginava naquela época. Eu não encarava aquilo ali como sendo... E hoje eu diria que é um grande fator positivo, né? Outro fator que me fez voltar para o Brasil foi que eu achava, e eu acredito que eu tenha conseguido contribuir,
que eu ia ter um impacto muito mais positivo no Brasil do que ficando na Alemanha. Na Alemanha, eu ia ter um impacto menor, e no Brasil, de alguma forma ou de outra, eu ia contribuir para a formação de um grupo maior de pessoas e, com isso, agregar e retornar para o Brasil com o que havia sido me dado. Então, aí eu voltei, então, para o Brasil e eu não me arrependo em absoluto. A decisão foi correta, ela foi pensada até o último minuto, mas foi correta. Sim. E aí, depois, eu tive em todos os momentos em que ocorreram modificações na Alemanha, todos esses momentos eu fiquei um tempo morando lá. Então, caiu o muro, eu fui para a Alemanha. Depois, em 2001, eu fui para a Alemanha e fiquei um tempo. Inclusive, ontem vocês entrevistaram a minha esposa. Ela foi para lá, nós fomos para a Universidade de Hannover. E nesse período aqui foi a entrada do euro na Universidade de Hannover. Nós fomos aqui no Instituto Técnico de Química, que é na Universidade de Hannover, e ficamos um tempo lá trabalhando com a parte de biosensores. Isso foi em 2001, que é quando ocorreu justamente a mudança de marcos para euro. E essa foi uma transição interessante que eu pude vivenciar também. E depois, em 2008, eu volto para a Alemanha para fazer um pós-doc, na realidade é um sabático, porque eu já era professor. Eu entrei em 97 como professor, desde 97 eu sou professor do Departamento de Engenharia Química. Em 2008, eu fui fazer um sabático de um ano na Universidade de Aachen. Então, eu vivi em locais diferentes na Alemanha. A minha esposa foi fazer o doutorado sanduíche dela e eu fui fazer o sabático. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar com a parte de biorrefinarias. No Brasil, eu já estava começando a trabalhar com a parte de biorrefinarias descentralizadas, em 2007. E em 2008, então, eu comecei a trabalhar nessa pesquisa de biorrefinarias descentralizadas que nós desenvolvemos e temos feito pesquisa nessa área fortemente, e isso foi vinculado com Aachen. Né? E volta e meia a gente aparece lá na Alemanha, tem vários contatos, vários amigos. E daí, de 2008 para cá, nós já tivemos alguns prêmios, por exemplo, o prêmio da ISA, a sociedade, esse é um prêmio internacional da Sociedade de Automação, Sociedade Internacional de Automação, a ISA. Esse foi um prêmio em Houston. E as nossas pesquisas também têm sido premiadas na ANP. Ganhamos o prêmio ANP 2017, com as pesquisas na área de controle. O nosso grupo é forte em controle, modelagem, simulação, otimização de processos. E nós temos uma parceria com a Petrobras desde 2001. Em 97, logo que eu entrei, nós tínhamos parceria com praticamente todas as empresas do polo petroquímico. Sempre trabalhamos focado em pesquisa aplicada e com uma forte interação com as indústrias do polo petroquímico. E a partir de 2001 a gente começou a fazer pesquisas com a Petrobras. Hoje as nossas pesquisas são utilizadas e são soluções que a Petrobras utiliza. Então, desde 2001 a gente começou a aumentar a nossa
participação com a Petrobras, nessa área de digital twin, inteligência artificial, tudo isso a gente já fazia desde aquela época. Em 2017, então, ganhamos o prêmio, uma parceria com a empresa Tri Solutions, com a Petrobras e com a URGS. Ganhamos o prêmio ANP de Inovação Tecnológica. E em 2012, também com pesquisas envolvendo, aqui tem o professor Farenzena, com outro grupo da Petrobras, também fomos agraciados com um segundo lugar nesse prêmio também de inovação tecnológica, oriundo das nossas pesquisas envolvendo a Petrobras, na área de controle e otimização de processos. E também, em 2019, nós também fomos agraciados, nosso grupo de pesquisa, que é o GINSCOP, também foi agraciado. São essas pesquisas que nós fomos agraciados, são pesquisas do nosso grupo de pesquisa, que é o GINSCOP, Grupo de Intensificação, Modelagem, Simulação, Controle e Otimização de Processos. Em 2019, o segundo lugar no prêmio Mercosul de Indústria 4.0. E o nosso grupo de pesquisa é esse aqui, que é o GINSCOP. Vai aparecer o nosso site aqui no fundo. Então, esse é o nosso grupo de pesquisa, o GINSCOP, que é o Grupo de Intensificação, Modelagem, Simulação, Controle e Otimização de Processos. Então, esse é um grupo que nós temos, então, uma preocupação, e o nosso símbolo já reporta isso. Nós temos o mundo real na parte de cima do nosso logo, na parte de baixo, os circuitos eletrônicos que representam a abstração desse mundo real, através de modelos matemáticos. E daí nós plantamos ideias nesse mundo virtual, e essas ideias elas brotam e viram realidade no mundo real. Então, esse é a ideia por trás do nosso símbolo. E sempre que nós trabalhamos no mundo virtual, é importante que haja um equilíbrio entre o mundo virtual e o mundo real. E aí nós temos uma ideia de símbolo Yin e Yang, que justamente mostra essa retroalimentação entre o mundo virtual e o mundo real. Sim. E essa é a filosofia do nosso grupo de pesquisa. E hoje, a partir de 2000... Então, nós temos duas grandes frentes. Uma parte é relativa à modelagem, simulação, controle e otimização de processos. A parte de intensificação tem a ver com a parte de biorefinarias. E na parte de biorefinarias descentralizadas, então, nós temos, então, pesquisas envolvendo soluções para uma economia circular, digital e verde, através de um modelo descentralizado de biorefinarias, com unidades automatizadas, semi-autônomas, acompanhadas remotamente por unidades, por centrais operacionais. Então, agora, pode fazer pergunta que tu quiser aí. Sim. Que área que o senhor se especializou e por que você escolheu essa área? Bom, a área que eu me desenvolvi tem a ver com o meu estágio. Eu gosto, né? Mas na época o que me motivou foi justamente a parte de matemática, modelagem e tal, computadores. E eu estava fazendo um estágio na Copesul na época. E eu era o estagiário de um setor que tinha 12 engenheiros. E era a gerência de tecnologia. E me passaram uma atividade que era... Várias atividades eu tinha, mas uma delas me passaram que era para estudar como as colunas de destilação elas eram controladas. E eu percebi que ninguém manjava de controle.
Ninguém manjava de controle. E por ninguém manjar de controle, passaram essa atividade para quem? Para o estagiário. Aí eu fui lá, comecei a estudar e tal, e comecei a ver, pô, que legal esse negócio. Pô, é negócio que eu gosto e ninguém sabe. Então tem tudo a ver com o negócio que, se eu gosto e ninguém sabe, se eu vier a saber, eu vou conseguir um baita emprego e não vou ser professor. Aí eu pensei, é isso aí, vou fazer meu mestrado nessa área aí. Nessa área, eu vou me desenvolver na área de controle de processos e modelagem, simulação. Aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer esse mestrado. E daí eu gostei da área, me identifiquei e fui, então, fazer o doutorado. Porque eu pensei, pô, com 24 anos, eu vou fazer o quê? Começar a trabalhar? Não, eu quero conhecer o mundo. E quando eu fui para a Alemanha, como eu disse, eu passei a ver o mundo como um todo. E isso foi fundamental. Porque na época eu tinha dividido a minha vida em segmentos. Fiz uma projeção que eu iria viver até 90 anos e dividi em 3 partes. O primeiro, 1/3 eu tinha que pôr a mochila nas costas e conhecer o mundo. O segundo, 1/3, que seria dos 30 aos 60, eu tinha que ganhar mais do que eu gastava, porque no último 1/3 eu ia gastar mais do que eu ganhava. E no primeiro 1/3 eu tinha que sair empatado. Porque eu tinha que aproveitar as experiências. Agora eu já estou recalculando, certo? Já estou recalculando, eu já estou projetando para 100 anos. E aí a minha ideia é eu devo ir até os 70 em termos de trabalho, não mais 60. E estou projetando para 70. E aí eu vou ter o último 1/3, em que a ideia é... Então, esse terço intermediário que eu estou agora, né, é o que faz com que você tenha que ganhar mais do que você gasta para que no último terço você tenha uma reserva adequada. Sim. E você teve alguma experiência diferente na faculdade, tipo IC, diretório? Eu fazia iniciação científica na faculdade, isso me despertou, inclusive, eu fiz iniciação científica com o Antônio Vilela, o professor Antônio Vilela, na parte de siderurgia lá, e ele tinha recém voltado da Alemanha, isso que me abriu a cabeça em termos de Alemanha, em termos de ir para a Alemanha em si. E daí eu fiz iniciação científica, eu fiz a modelagem do forno rotativo de redução do minério de ferro. E eu fazia o estágio e fazia a iniciação científica na época, os dois juntos. No caso, dava para fazer. E aí, essa foi minha experiência maior. Eu sempre tive um contato grande com meus colegas, em termos de... Mas nunca participei... Na verdade, praticamente não tinha um diretório acadêmico, assim, não tinha uma grande... Então, iniciação científica, estágio e... É isso. E era isso. O que te motivou a não desistir pelo caminho, assim? Da engenharia química? Isso. Bom, eu sempre fiz o que eu gosto de fazer. Eu sempre fiz e continuo fazendo o que me traz prazer em fazer. Eu não faço... Infelizmente, eu não acordo de manhã perguntando por que eu acordei e o que eu estou fazendo, onde eu quero chegar. Na realidade, eu tenho prazer naquilo que eu faço e, então, automaticamente, nunca tive nenhum problema em relação a isso. E o único problema mesmo que eu tive, que foi um fardo maior,
foi justamente na Alemanha, que eu peguei um período em que eu achava que eu era grande coisa e eles acharam que eu não era ninguém. A mesma ideia que, por exemplo, se viesse um africano para o Brasil, a gente ia achar, o cara é da África. A gente não conhece nada da África, ou muito pouco da África. Mas a ideia é, eles também não conheciam quase nada do Brasil. Eles me perguntavam, mas tu não é de cor? De onde é que eu tinha tirado esse sobrenome Trierweiler? Então, a ignorância era generalizada. É a mesma ignorância que nós temos. A gente não tem tanta ignorância em relação à Europa porque a gente se interessa pela Europa. Mas a ignorância que a gente tem da África, de outros países da América do Sul, é enorme. E aí aquela mesma imagem que nós teríamos, ou que eu acho que nós teríamos, de alguém que viesse da África para o Brasil, é a imagem que eles tinham eu indo do Brasil para lá, né? Então, isso que... mas isso, como eu disse, isso para mim foi fundamental, porque isso quebrou qualquer preconceito que eu tinha em relação a isso. Então, hoje, se eu receber alguém da África, de qualquer lugar do mundo, eu não vou tratar de forma que não respeite a pessoa, que não valorize a pessoa. Mas, para isso, eu tive que sentir. E isso me fez crescer enormemente. Sim. E quais as maiores diferenças que você nota no ambiente acadêmico hoje e na sua época, assim? Hoje, na minha época... Eu diria que, na realidade, nem é tanto no ambiente acadêmico, mas na sociedade, né? Sim. Na minha época, o difícil era se chegar à informação. Na minha época, o difícil era ter acesso à informação, a ter acesso aos livros, ter acesso a artigos. Então, a nossa velocidade de processamento era maior do que a nossa velocidade de acesso à informação. Sim. Então, nós tínhamos tempo para digerir as coisas. E hoje em dia, tem aquela música da Paula Toller, eu tenho presta tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. É totalmente verdade. Hoje em dia, você tem uma avalanche de informações, isso é o lado positivo, mas isso cria um estresse. As pessoas não querem perder nada, não querem abrir mão de nada, elas têm que ter opinião de tudo, elas têm que estar conectadas, elas têm que... E aí as pessoas passam a não viver o momento presente, o aqui e o agora. E isso é, digamos, a principal diferença. As pessoas hoje vivem no mundo digital, mas elas se tornaram binárias. A primeira coisa que as pessoas querem fazer, elas não querem aprofundar uma discussão. Elas se fecham em bolhas, elas ficam em grupinhos que pensam da mesma forma. O que traz a riqueza é a diversidade de opiniões, a diversidade de pontos de vista. Isso que traz a riqueza. Mas as pessoas não, elas querem ficar na sua bolinha, e aí a primeira coisa que elas querem saber é: você é do grupo A ou do grupo B? Então, as pessoas se tornaram binárias.
Nossa sociedade ficou binária. Essa polarização que existe em termos políticos, em termos os mais diversos aí, é decorrente da superficialidade e da falta de tempo e de aprofundamento que as pessoas deveriam ter. As pessoas ficam nessa superficialidade porque hoje elas têm acesso a tanta coisa e tanta coisa as interessa, mas nada tanto assim. Então, eu diria que essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Quem consegue mergulhar e se concentrar hoje, se desligar totalmente desse ruído externo, esse é o profissional do futuro. Esse cara vai longe. Porque são poucos que assim conseguem. São poucos. E esses que conseguem farão a diferença. O resto vai simplesmente ecoar opiniões alheias e não criar novas ideias, novas. Então, o segredo está em você desligar das redes sociais, desligar das notícias e focar no que é importante para você, no que você gosta. Seguir o seu coração naquilo que você gosta de fazer, aquilo que toca lá dentro do cérebro de você. Isso aqui é legal, eu vou. Não interessa opiniões dos outros. Tu pode obter informações, opiniões dos outros, mas nunca se deixar de seguir o caminho que você acha que é o que deveria seguir. Por exemplo, quando eu fui fazer mestrado, a primeira coisa que me diziam é: mas tu não vai começar a trabalhar? Tu vai continuar estudando? Se eu não continuasse estudando, eu não teria visto o mundo. Já fui em vários lugares do mundo, viajei, pus mochila nas costas e circulei por mundo. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria tido essa experiência que foi extremamente importante para mim. Então, é importante você ouvir opiniões dos outros, mas nunca deixar de seguir o que está na sua cabeça e o que está no seu coração. Então, quem conseguir se desligar desses ruídos, dessa picuinha, tu vê, ó, cada semana é alguma coisa. Aí, fulano de tal disse não sei o quê, uma besteira lá, não sei o que, fica ecoando. Tu vai gastar tua energia nisso para quê? Daqui a 1 ano, isso não faz nenhuma diferença. Tu vai entrar numa discussão desnecessária. E discussões em que as pessoas começam a discutir sobre coisas que elas nem definiram adequadamente, usando termos que não estão claros. Vou dar um exemplo hoje. Esquerda e direita são conceitos ultrapassados e que para cada um tem uma definição diferente e as pessoas ficam discutindo sobre isso. Elas não aprofundam a discussão. Elas vivem no mundo binário, na era digital, numa era repleta de informação e de conhecimento. E quem consegue desligar dessas picuinhas é quem vai efetivamente fazer a diferença no futuro. Então, eu diria que essa é a grande diferença. Agora, por outro lado, hoje vocês têm muito mais jogo de cintura, justamente porque estão dentro de um universo diferente, mas o grande desafio é filtrar o que presta, do que é importante e do que é importante para mim, como ser humano. Os principais valores a gente muitas vezes esquece. E o que o senhor mais gostava quando era estudante, assim?
Eu gostava de praticamente tudo. Gostava. Eu, uh, fenômenos de transportes, eu fiz todos os exercícios do Bird no mestrado. Bird era o livro que definiu fenômenos de transporte. Eu me lembro quando eu entrei na engenharia química, eu olhei lá as disciplinas que eu ia fazer. Estava escrito lá fenômenos de transportes. Hoje em dia não se usa mais esse termo, mas na época se chamava fenômenos de transportes. Aí eu fiquei pensando, o que é esse fenômeno de transportes? Pensei, pô, deve ser transporte de caminhão, transporte disso, daquilo. E justamente a parte de fenômenos de transportes, que é o BIRD, que hoje é transferência de massa, calor, energia, TQM, coisas do gênero, ou quantidade de movimento e tal. Isso, o livro que trouxe ciência para a engenharia química foi justamente o livro do Bird. E isso se deve essencialmente ao quê? A corrida que se teve em termos de levar o homem à Lua. Os Estados Unidos estavam ficando para trás, a União Soviética, devido à Guerra Fria, estava na frente dos Estados Unidos em vários aspectos científicos, e aí começaram a trazer ciência para dentro da engenharia química. E esse livro do Bird, que é Transporte Fenômeno, ele é um marco, e no meu mestrado eu fiz todos os exercícios daquele livro. Então, fenômenos de transportes, matemática, química, física e, naturalmente, controle de processos, simulação, a parte de meio ambiente. Nós temos trabalhado com meio ambiente também, na parte de pirólise rápida, trabalhar com resíduos, agregação de valor, todos esses aspectos de bioenergia também. Então, não tenho que não me venha a chamar atenção. E na minha época, na graduação, eu achava que quem trabalhava com vendas era engenheiro de segunda categoria. E cheio de preconceitos, né? Então, eu vim com uma bagagem de preconceitos que foram sendo lapidados e dissolvidos ao longo da minha trajetória. Aí depois eu vi, não, eu estava errado, que era importante conhecer o mercado e que aquele profissional era extremamente importante, era mais importante que eu, que queria resolver a equação de Schrödinger. E ele era muito mais importante que eu. E eu fiz também um MBA também, então eu dei uma arestada, uma podada, uma visão de mercado, e tudo isso é importante. Então, a parte econômica, a parte de mercado, a parte de negócio, tudo isso me interessa também, tudo isso é engenharia química. Sim. E o senhor já trabalhou com algum ex-aluno ou ex-colega de turma? Como é que foi essa experiência? Bom, eu trabalhei, na realidade, por exemplo, hoje eu trabalho fortemente com o professor Farenzena, que foi meu orientado de doutorado. Trabalho fortemente com a professora Luciane, que foi minha orientada de doutorado. Criei uma empresa junto com ex-alunos de graduação, que é a Tri Solutions. Uhum. Hoje não faço mais parte da empresa, não tenho nenhuma sociedade, mas no início nós criamos uma empresa que é a Tri Solutions, que justamente criou uma possibilidade para os alunos que estavam sendo formados continuarem trabalhando nas áreas que estavam sendo formados. Hoje não tem mais nenhum vínculo com essa empresa. Certo? Então, mas na época, o professor Argimiro, que foi meu colega, ele se formou, ele também era da URGS, se formou antes de mim. Ele era da turma, o professor Nilo,
é um professor que se formou um ano antes de mim, ele era da turma anterior à minha. Então, são mais ou menos da mesma época ali. Sim. E aí, o professor Argemiro e eu, junto com os alunos, fizemos essa empresa. Sim. E que dicas o senhor dá para os novos alunos, assim, para iniciar um IC, para saber qual carreira seguir, qual parte, né? Eu gostaria de estar iniciando de novo. Porque agora o leque de oportunidades é enorme. Eu diria que, mesmo que você não atue na área de controle, controle é uma ferramenta que faz um diferencial. Porque hoje, automação, controle, são ferramentas que estão por trás de tudo. Inclusive, o curso de controle e automação foi criado em 2007, eu participei da criação desse curso. Hoje é o melhor curso de controle e automação do Brasil e é o único curso de controle controle e automação que tem a engenharia química dentro dele. Então, eu diria, esse conhecimento, essa é uma ferramenta que faz o diferencial, e eu diria, hoje, você tem um leque enorme de possibilidades. E se você, por exemplo, quiser trabalhar com qualquer uma das áreas, procure não ficar só olhando restrito. Dá um exemplo. Tu disseste que tu gostas do meio ambiente. Muitos entram na engenharia química por causa do meio ambiente. Meio ambiente não é antagônico a processo, a indústria, necessariamente. Então, hoje você pode usar a solução ambiental, a solução do resíduo, você pode utilizar esse resíduo como uma fonte de agregação de valor, resolvendo um problema ambiental, agregando valor, trazendo engenharia química em sistemas autônomos. Então, a tendência é ser os sistemas cada vez mais autônomos e com processos aproveitando cada vez mais os resíduos no modelo de economia circular. Então, isso tem um universo, não tem, nesse contexto todo, coisas que o engenheiro químico não possa fazer. Sim. E para terminar, quais são os seus hobbies? Os meus hobbies, eu tenho... meus principais hobbies são nadar, andar de bicicleta e ler. Como eu passo a maior parte do tempo lendo, eu acabo lendo coisas técnicas, então eu acabo lendo relativamente pouco livros que eu gostava antes de ler mais, mas eu acabo, sempre estou lendo alguma coisa, chega uma hora que eu, na realidade, hoje meus principais hobbies são justamente nadar e andar de bicicleta, e a natação para mim foi fundamental, porque era a minha válvula de escape naquele período que foi difícil para mim. E aí aquilo ali foi minha válvula de escape. Né? Eu também teve um período que eu gostava muito de tai chi, chuan, e lutas em geral. Então eram esses meus hobbies, a princípio era isso. Andar, viajar, esse tipo de coisa também. Gosto muito de viajar, gosto muito de... gosto de pôr a mochila nas costas e ir. Né? Eu gosto, por exemplo, quando eu vou nos locais, eu gosto de conhecer a cultura local e não ficar só no ambiente turístico do local em si. Então, eu gosto de andar de ônibus nos locais que eu vou, que tu vê as pessoas, tu vê como é que a sociedade se organiza. Gosto de ir no supermercado e ver como é que o supermercado se organiza, porque o supermercado, a organização do supermercado tem muito a ver com a organização da sociedade. Então, eu gosto de ver as coisas como as coisas... Então, eu gosto de
ficar debaixo de uma árvore, pensando e analisando coisas. Então, esses seriam os meus hobbies. A natureza em si é o que eu gosto mais. Sim. Então é isso, professor. Acabou aqui as perguntas. Te agradeço muito pela entrevista. E assim que o senhor puder mandar a gravação, aí pode mandar pelo e-mail ali pra gente. Que daí depois a gente vai editar direitinho, fazer tudo certo. E, essencialmente, aqui, ó, o universo conspira ao nosso favor. Certo? Certo. Fechou, então. Beleza? Então tá. Bom final de semana pro senhor, viu? Obrigado, igualmente. E aqui a última foto que eu vou mostrar é do nosso grupo de pesquisa aqui. Tá. Esse é o nosso grupo de pesquisa no último, nossa última confraternização. Hoje nós somos 30 alunos de mestrado, doutorado, por aí. Então, é isso aí. Isso aí. Espero ter sido útil. Claro que foi, senhor. Vou interromper, então, a gravação e Tá passo bem. para vocês. Eu passo a gravação, como é que eu passo a gravação para vocês? Pode